Oi, gente, beleza? Estamos de volta agora para ver o capítulo 23. Até então, durante esse bimestre, a gente vem vendo como funcionam as pilhas, que são processos espontâneos e que vão gerar uma energia elétrica a partir de uma reação química, ou seja, é um processo espontâneo, como a gente já vem falando. Porém, existem outros tipos de reações que acontecem de maneira inversa, como a gente vai ver hoje na eletrólise. Então, a eletrólise também é um tipo de célula eletrolítica, só que ela funciona de maneira inversa. Inversa como assim? Nas pilhas, a reação química é quem gera a energia. Na eletrólise vai ser o contrário. A energia é quem vai ajudar a fazer com que aquela reação química aconteça. Então, nesse caso, essa reação precisa de uma fonte externa. E essa fonte externa seria um processo não espontâneo, que ela precisa de uma ajuda externa para fazer com que a reação aconteça. Beleza? Então lembra, lá quando a gente viu as pilhas, são processos espontâneos. Já na eletrólise, o processo é não espontâneo. Ele precisa da energia externa, precisa da fonte de energia externa para que aquela reação aconteça da maneira que estava sendo previsto. Existem vários tipos de eletrólise, tá? A gente vai ver até o final do capítulo termos que já vimos em outras aulas, como a cromação, a duração. Então, nós utilizamos muito hoje em substâncias que nós temos em casa. Então, a correntinha folheada a ouro, ela passou por um processo parecido com a eletrólise. A gente, quando pega alguns tipos de metais que são cromados, eles também passam por esse tipo de processo. Então, vamos ver a partir de agora como é que funciona essa eletrólise. Então, como nós já vimos, a eletrólise ela vai acontecer de uma maneira que não é natural. Ela precisa de uma fonte externa, ela precisa de um empurrãozinho para que aconteça. Nós vamos ver dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que nós temos a substância que vai ser eletrolizada, ela está fundida, ou seja, ela está no estado sólido. Já a eletrólise aquosa, ela funciona de maneira diferente, porque essas substâncias que vão ser eletrolizadas, elas estão ionizadas em água. Então, nesse caso, o meio que está essa substância seria dissolvido naquela substância aquosa, naquela solução aquosa. Todos os dois processos ainda continuam sendo processos não espontâneos, tá? Então, todos os dois, para que aconteçam, precisam da presença de uma fonte de energia externa. Como a gente falou que esse processo é não espontâneo, isso quer dizer que o ΔE, a quantidade de energia que aquela reação envolve, ela tem que ser uma quantidade de energia negativa, tá? Então, a célula agora ela não vai gerar uma energia como nós vimos nas pilhas. Ela, a partir de agora, vai precisar de uma quantidade de energia para que aconteça. Daí vem a classificação dos processos não espontâneos. Então, ele é não espontâneo porque ele precisa que essa energia externa chegue junto para que a reação aconteça daquela maneira. E aí nós temos algumas semi-reações, que seria a fusão do NaCl, e aí nós temos aí a semi-reação. Temos a semi-reação anódica e a catódica. Então, observa que vai ser feito aqui uma simplificação
e temos uma equação global que vai nos dar aquele ΔE padrão lá no final. Isso só comprova que esse processo é não espontâneo por conta desse sinalzinho negativo. Observa aí também que nessa equação global foi a partir de duas moléculas de NaCl, formou 2Na mais Cl2. Então, essa semi-reação ela vai ser sempre obtida a partir dessas semi-reações iniciais que nós tínhamos antes desse processo de eletrólise. Então, como é que ele funciona na prática? Nós temos os eletrodos, o polo positivo e o polo negativo. Lembrando que nesse tipo de processo, o caminho dos elétrons é diferente do caminho dos elétrons de quando nós observamos as pilhas, tá? Então, lá nas pilhas, ele sai do polo e vai para o outro. Nesse caso, ele entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, fazendo o caminho inverso, tá? Então, primeiro, ele sai do polo positivo e o caminho dele vai ser do positivo para o negativo. Lá nas pilhas, o caminho é o inverso, é do polo negativo para o polo positivo. Não esqueçam disso, tá? Isso aí vai cair em algumas questõezinhas e é bem importante para a gente ter em mente como uma das diferenças da eletrólise para as pilhas que nós já estudamos, beleza? Então, nesse caso, os elétrons, o fluxo dos elétrons sai do polo positivo e vai para o polo negativo, e esse processo tende a fazer com que haja a oxidação no polo que está o Cl-, tá? E a redução vai acontecer no polo que está o sódio, que é o Na+. Agora a gente vai ver a eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa, ela, como nós já falamos, é aquela que as substâncias que vão ser eletrolisadas, elas estão dentro da solução aquosa, não mais nos eletrodos como na anterior. Nesse caso, temos que observar alguns fatores, como o primeiro, a autoionização da água, tá? Então nós já vimos em capítulos anteriores que a água pode sofrer a autoionização e participar da reação química como um todo, tá? Então nesse caso, a água ela vai se autoionizar e vai poder participar dessa reação de eletrólise. Nós já vimos aí, mas vamos relembrar como é que funciona essa eletrólise. Então, de modo simplificado, a gente sabe que o H2O ele pode gerar H+, ou mais, ou H-. Então, isso aí seria a ionização da água, ou a autoionização da água. Um fator que é importante, tá? É que, às vezes, dependendo lá da reação, nós podemos utilizar, ao invés de H+, podemos utilizar o H3O+. Então, seria apenas uma forma de representar esse íon positivo de uma forma diferente para que ele possa liberar água lá no final da reação. Então, quando a gente fala de eletrólise, a gente está falando sobre algumas descargas que vão acontecer a partir de íons. E aí, dependendo do que tenha dentro daquela solução, essas descargas vão poder ser alternadas. Como assim? Se eu tiver lá dentro da solução como o íon positivo, o H+, ou o Li+, por exemplo, quem vai sofrer essa descarga vai ser o H+, e o Li vai formar o salzinho lá dentro da solução.
Já se tiver H+, e o Fe2+, o Fe2+ é quem tem prioridade e o H+ continua dentro lá da solução. Então, nesse caso, o H+ só vai ter prioridades diante metais alcalinos e alcalinos terrosos e o cátion Al3+. O resto dos íons positivos, ele não tem prioridade. Então, nesse caso, o hidrogênio só vai sofrer descarga se o cátion que estiver naquela reação for o metal alcalino, alcalino terroso ou o alumínio. Nos demais, ele não tem prioridade. Já a hidroxila, ela só vai ter prioridade sobre os ânions oxigenados, salvo algumas exceções, como o HSO4- e nos ânions orgânicos. E ele também tem prioridade em cima do F-, do flúor, do íon flúor, tá? Os demais ânions, a hidroxila não tem prioridade, certo? Então vamos ver como é que funciona. Primeiro, nós temos que ver como é que se comporta a descarga do hidrogênio. Então, quando há descarga do hidrogênio, nós temos aí o H+, que vai se juntar a um elétron e formar meia molécula de H2. Já se naquela reação for necessário utilizar 3 elétrons, então a gente tem aí 3H+, mais os 3 elétrons, que vai gerar 3 meios de H2O, de H2, gás hidrogênio. Então, depende da quantidade de elétrons essa semi-reação que você vai utilizar, tá? Como é que eu vou saber a quantidade de elétrons? Aí vai depender das descargas das substâncias que estão participando daquelas descargas. A descarga do H3O+, como eu falei anteriormente, tá? Além do hidrogênio, né, do gás hidrogênio que ele vai produzir, ele também vai liberar água, tá? E aí ele também varia de acordo com a quantidade de elétrons que está presente naquelas semi-reações. Temos a descarga da hidroxila. Observa que a hidroxila ela vai gerar meia molécula de O2, vai liberar 2 elétrons e água no final. Então isso tudo, lembrem que depende da quantidade de elétrons que aquele sistema envolve para que possa ser anulado na hora de fazer aquele sistemazinho no final. Então, como assim? Vamos ver na prática o que a gente vai fazer quando há uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, eu tenho aí o NaCl. Primeiro de tudo, a gente vai auto-ionizar a água. Auto-ionizando a água, nós temos aí o H2O, que vai se transformar no hidrônio aí H3O+, e temos 2 OH-. Como vai ser dissolvido o cloreto de sódio naquela solução aquosa, o NaCl vai gerar íon Na+, e Cl-. Agora que eu já sei quem está sendo dissolvido e já fiz a auto-ionização da água, nós temos que saber as semi-reações anódicas e catódicas, ou seja, o polo positivo e o polo negativo. Então, nesse caso, observa que nós temos lá dissolvido na água H3O+, temos OH-, temos Na+, e temos Cl-. Então, dos positivos, que é o H3O+, e o Na+, os positivos, nós temos que saber que quem tem prioridade. Lembra que nós falamos que o hidrogênio ele tem prioridade diante dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos. Nesse caso, como o sódio é um metal alcalino, o hidrogênio vai ter prioridade sobre ele. Então, nesse caso, a semi-reação que a gente vai ver do cátodo vai ser a do hidrogênio. Então, está lá no final
2H3O+, mais 2E-, liberando gás hidrogênio, H2, mais 2 moléculas de água. O polo positivo, que é esse que tem a carga negativa, né, que seria o Cl e o OH, tem que ver qual tem prioridade. Lembrando que a gente viu lá que a hidroxila ela tem prioridade sobre os íons que são oxigenados. Então, nesse caso, como o cloro não é oxigenado, o íon cloro, né, ele vai ter a prioridade para participar dessa eletrólise. Então, por isso que a gente representa aí essa semi-reação com o cloro, íon cloro. E aí, 2 íons cloro, Cl-, vai gerar Cl2 e libera 2 elétrons. Fazendo a reação global, a equação global dessa reação, a gente vai ter 2 átomos de NaCl, 2 átomos de água, Na+, 2 OH-, H2 e Cl2. Então, observa que é produzida a soda cáustica e lá dentro vai ficar H2 e Cl2 dentro do recipiente. Não, H2 e Cl2 vai participar, vai ser liberado daquela reação. Então, na prática, como é que a gente vai identificar quem está participando aí dessa eletrólise por um meio mais fácil, né? Então, observa aí uma identificação mais rápida, mais prática, para que você possa observar de uma maneira mais fácil. Então, vamos lá. O primeiro passo seria identificar os íons presentes na solução. Então, eu tenho o NaCl, que vai reagir lá naquela solução aquosa. Então, os íons que eu vou ter vai ser o H3O+, vai ser o OH-, que seria da autoionização da água, o íon Na+, e o íon Cl-. Então, esses são os íons que estão presentes naquela solução. O segundo passo seria estabelecer as prioridades. Quem é que tem prioridade? Então, o H3O+, ele vai ter prioridade diante do sódio, que é o outro íon positivo. E o cloro, ele vai ter prioridade diante da hidroxila, que é o íon negativo. Observa que nesse caso vai haver a produção de H2 e de Cl2, que seriam eliminados durante essa reação. E vai haver a produção de soda cáustica, que é o NaOH, que eles vão estar dentro dessa solução aquosa. Lembrando que é muito importante que essa reação aí só vai acontecer se houver uma fonte de energia externa. Caso não haja essa fonte, a reação não vai acontecer, ok? Então, agora com outra substância, nós vemos aí a solução aquosa de Na2SO4. Então, nesse caso, os íons que essa equação vai gerar vai ser o H3O+, o OH-, íons Na+, e o íon SO2-. Nesse caso, nós podemos observar que a hidroxila vai continuar tendo prioridade diante do sódio e agora a hidroxila ela vai ter prioridade diante do SO4 2-, porque ele é oxigenado. Lembra que lá a hidroxila tem prioridade diante dos oxigenados. Então, nesse caso, vai ser liberado, vai haver produção de H2 e O2 e dentro do recipiente vai continuar formado o Na2SO4, que era o que a gente tinha lá no início. Beleza? Existem também alguns tipos de eletrólise que os eletrodos podem acontecer de uma forma mais reativa.
Nesse caso, nós conhecemos vários tipos de processos, como a galvanização. Hoje em dia, já vem mudando esse termo de galvanização, porque já, já temos técnicas mais avançadas, mais sofisticadas, que partem dessas ideias de Galvani, só que nesse caso eles tentam proteger um pouco mais os metais. Então é formada uma película diante daquela substância e faz com que construa um revestimento para fazer com que aquele metal seja protegido com outro metal. Então, hoje em dia são muito utilizados comercialmente para deixar aquele produto mais bonito e mais barato. Então, a pessoa que não pode comprar lá um anel de ouro, ele pode comprar um anel folheado a ouro. Isso é possível a partir desses tipos de técnicas que acabam fazendo vamos dizer assim, uma película, uma camada que deixa esteticamente aquele metal mais bonito, mais comercial. Então, nós podemos observar esse processo de douração, que seria um revestimento de metal pelo ouro, onde o ouro ele vai revestir outro eletrodo, né? outro tipo de metal, como a gente falou, para ter um fim estético melhor, mais bonito, ou apenas, nesse caso da douração não, né? Mas em outros casos, como a galvanização, para deixar ele um pouco mais vamos dizer assim, menos reativo com o ambiente. Então ele vai durar, ter uma vida útil maior. Então vocês podem observar aí, ó, que nós temos os dois eletrodos. Temos o eletrodo de alumínio e um de grafite, que nesse caso, dentro dessa solução, nós temos uma solução que contém AuNO3. 3 também, fora do parêntese. Nesse caso, essa solução vai começar a reagir e fazer esse revestimento nesse cátodo do alumínio. Então vai fazer tipo esse folheamento. Outro processo que também é bem importante é a cromagem. Então a cromagem, hoje em dia, para fim estético, ela é muito utilizada para deixar alguns tipos de metais mais bonitos. Isso faz com que comercialmente eles sejam mais populares, né? Então deixar um metal mais bonito, mais vendável. Dentre esses processos podemos destacar a anodização. Então a anodização também é um tipo de processo que é importante, porque ele é menos agressivo ao meio ambiente. Então tem aquela eletrodeposição, tem aquele revestimento, mas ele tende a ser um pouco menos reativo com o ambiente. Então são processos que vão produzir óxidos e não ácidos. E quando há essa produção de óxido, esse sistema vai ser conhecido como anodização. Essa anodização também tem essas características parecidas do que a gente viu na douração, tá? É a característica mais estética. Então, é um procedimento em que aqueles eletrodos vão começar a reagir com as substâncias que estão presentes lá dentro da solução, vão formar um sistema mais poroso, e à medida que vai sendo formada aquela película, vai deixando ela mais, vamos dizer assim, mais revestida. Então vai tentando fazer com que aqueles poros sejam construídos de uma maneira mais estável, até que possa ser pigmentado.
Então vocês já devem ter visto algumas rodas de alumínio daqueles carros mais esportivos que tem colorações que são diferentes. Isso se dá justamente por conta desse procedimento. Então eles fazem aquela liga de metal e depois passam por esse processo de tingimento, fazendo com que aqueles poros recebam aquela coloração desejada. E por último, faz uma imersão em água quente para que aqueles poros se fechem e dá aquele aspecto bem bonito no metal que está em questão. Outra coisa também que é muito utilizado é o refino do cobre. Então, o cobre, quando é obtido a partir de minérios, o seu grau de pureza chega a 95,5%. Porém, não é um percentual adequado para aplicações elétricas. Então, nós sabemos que o cobre ele é muito utilizado como condutor de eletricidade e quanto mais puro ele for, menos perda de energia vai ter. Então, eles tentam aumentar esse grau de pureza para o máximo possível. E aí, por meio de eletrólise, consegue-se chegar a 99,9%. Então, aumentou aí mais de 4%, deixando bem próximo de 100% da sua purificação. E aí estão as semi-reações anódicas e catódicas, né? Então, a partir daquele sistema, há esse processo para que deixe esse cobre o mais puro possível. Então, esse cobre menos puro, vamos dizer assim, né? Porque 95,5 não é tão sujo assim. Mas esse cobre menos puro, ele é um cobre que é mais utilizado na metalurgia. Já o cobre 99,9 é um cobre mais eletrolítico. Então ele já tem uma pureza mais elevada e já serve um pouco mais nessas aplicações elétricas. Então é isso aí, gente, que a gente tinha para falar hoje. Na próxima aula a gente continua e resolve alguns exercíciozinhos. Valeu, até a próxima!